no Goiás Notícias, os meus amigos lá de Ceres, né? Estou recebendo aqui o doutor André Marques, o Antônio Faria, o Delma, como é o nome disso aqui? Isso, doutora Delma, a Anitta, o Paulo Omar e também Sara Raquel. Olha, o pessoal aqui que está comigo, o pessoal que é da OAB, né? Todos os advogados, a gente está recebendo esse pessoal porque dia 19 de novembro vai ter aí as eleições da OAB. Mas eu quero falar para você que está acompanhando a gente, eu tenho aqui informação sobre o doutor André. Ele mandou aqui, olha, ele que foi juiz do Tribunal de Ética e Disciplina, que é a TED, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, de Goiás, nos períodos aí 2016 a 2018, 2019 a 2021 e em várias câmaras. Inclusive, presidente da 11ª Câmara, atualmente ele é conselheiro da seccional da OAB para o mandato 2022 a 2024. A gente já está com a hora bem avançada. Eu quero aqui desejar, primeiramente, ao André, bom dia, seja bem-vindo aos microfones da Goiás FM. Bom dia, Jota Brito. Bom dia, doutor Antônio Osório de Faria, doutor Paulo Omar Júnior, que está aqui presente no estúdio com a gente. Bom dia, ouvinte da Rádio Goiás FM 87,9 de Itapaci. Eu quero mandar aquele abraço especial para os advogados que estão inscritos na subseção de séries e aqueles também não inscritos que estão nos ouvindo agora. Para os advogados de Nova Glória, os advogados aqui de Itapaci, que é uma cobertura grande dessa rádio, importante meio de comunicação aqui. Meu abraço e agradecimento ao espaço aqui do Jota Brito, bacharel de Direito, que agora em breve, nós estávamos conversando agora há pouco, vai pretender participar, né, concorrer no exame de ordem para ser aprovado nos quadros da OAB em Goiás. Muito obrigado pelo espaço e vamos lá, Jota Brito. Vamos lá, fiz aqui uma breve apresentação sua, mas eu queria que você falasse você mesmo, a doutor André. Pode falar, fica à vontade. Nós registramos uma chapa, Jota Brito, né, para concorrer à subseção da OAB Séries. A OAB Séries, o que ela abrange? Para o ouvinte aqui entender, ou o advogado que às vezes não entra na nossa região está nos ouvindo. A OAB, subseção Séries, ela é composta de vários municípios. Rubiataba e Nova América já fez parte da subseção de Séries, hoje já foi extinta. Foi criada a subseção de Rubiataba, da qual Nova Ipiranga, Nova América e Rubiataba compõem aquela subseção que foi criada. No estado existem 57 subseções que comportam, que abrangem, que atendem os 246 municípios do estado. E a subseção de Séries, o que ela abrange? Ela abrange os municípios de Uruana, de Carmo do Rio Verde, de São Patrício de Goiás, Rianápolis, Santa Isabel, Ceres Rialma, Itapaci, Nova Glória, Pilar de Goiás, Iguarinos e Hidrolina ainda. E o que acontece? Todos os advogados e advogadas inscritos na subseção podem votar para a chapa 7, que a eleição será no dia 19 de novembro. E por que vocês resolveram, né, se disponibilizar, colocar o nome à disposição para a formação dessa chapa, hein? Essa formação dessa chapa, para o ouvinte também entender, o advogado que está nos ouvindo com certeza sabe disso, ela é formada pelo presidente, pelo vice-presidente, pela secretária-geral, pelo diretor-tesoureiro e pela secretária adjunta. Aqui está comigo o doutor Antônio Osório de Faria, que é o candidato a vice-presidente, presente, e o doutor Paulo Omar da Silva Júnior, que é o nosso diretor-tesoureiro. Então, ou seja, diferente da campanha partidária lá, que você imagina do município, prefeito e vice, aqui para registrar uma chapa, eu estou na condição de candidato a presidente, mas a gente registra essa chapa somente com 5 membros. Né? A gente não candidata sozinho. E o nosso lema também, aproveitando o leque disso aqui, qual que é? Participação e inovação, ou inovação e participação. O que o advogado tem que entender? Esse grupo aqui formou essa chapa de forma democrática. Então, eu não impus nome, doutor Antônio Osório, doutor Paulo Amar Júnior, desculpa, gente, e doutora Sara e doutora Delma. Na verdade, um grupo de advogados que, às vezes, interessados com a classe, com a nossa subseção, não sendo aqui, Jota Brito, em momento nenhum egoísta com as outras subseções, e muito menos com questão seccional, nós estamos preocupados, na verdade, com a advocacia aqui local. Quando eu digo local, que abrange os municípios, e de forma de extensão, como eu falei lá atrás, estou dizendo agora,
aqueles distritos. Vamos imaginar a cidade de Rialma, o distrito de Castrinópolis faz parte. Lá em Uruana, o distrito, o advogado que reside, o domicílio dele, seja no distrito ou na zona rural do distrito de Uruíta ou Uruceres, ele é mencionando Uruana, mas pega o distrito dele, J. Brito. Uhum. Aqui em Itapaci, por exemplo, não há advogado inscrito em nenhum distrito, pelo menos a lista que a OAB nos forneceu, né, o Conselho Seccional nos forneceu, mas é como se fosse um meia-ponte ali em Nova Glória, que o senhor conhece muito bem, que tem um lado que é Itapaci e o lado que é Nova Glória. Eu sei muito bem essa questão desse limite que eu conheço, né, essa questão dessa região. Aqui no Novo Oriente já muda Itapaci para Nova Glória. No trevo da BR-143, praticamente, depois o Oriente antes, né? Exatamente isso aí, J. Brito. Muito bem, eu queria que você falasse aí sobre as propostas que vocês estão apresentando. Tem aqui, estou olhando aqui, OAB para todos. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Eu vou passar para o doutor Antônio Osório para participar também do programa, mas já adianto, a nossa ideia é um processo, um projeto e um processo, né, que está sendo democrático, esse processo eleitoral, de participação e inovação, quando eu disse lá atrás, para os advogados participarem. A gente precisa, do advogado aqui de Itapaci, que se manter aqui a subseção, que a gente acredita que só ano que vem pode criar a subseção de Itapaci, que vai descentralizar os municípios de Itapaci, com Pilar, Guarinos e Hidrolina. Desculpa, gente, garganta. O que acontece, J. Brito? É só abrir para todos é o quê? A participação do advogado na escola, participação do advogado no conselho tutelar, no sistema de trânsito, se houver nesses municípios aqui. Por exemplo, se exige SMT, então a gente precisa do OAB para todos de forma democrática, de forma participativa e da função social que a OAB tem no papel fundamental da democracia do país. Vou passar para o doutor Antônio Osório, nosso candidato a vice-presidente da subseção. Pode falar com esse microfone meu aqui, ele pega a sua voz. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, J. Brito, obrigado inicialmente pelo convite. É uma honra estar aqui na Goiás FM, dialogando com os ouvintes a respeito das nossas propostas, né? Nós que somos representantes da Chapa 7, estamos aqui, na verdade, levantando uma bandeira da inovação e da participação, né? E as nossas propostas, aproveitando o link da pergunta, né? As nossas propostas são inspiradas no nosso lema da nossa campanha, inovação e participação. O que é inovação e participação? As nossas propostas, elas consistem em 3 pilares, J. Brito. Primeiramente, a valorização do colega advogado, que hoje se sente abandonado, à margem, né, e marginalizado, enfrentando as mazelas da advocacia sozinhos, sem terem a quem recorrer. Então, baseado nesse aspecto, a chapa foi criada, J. Brito, com intenção de ajudar esse advogado. De que maneira? Dentro da valorização do colega advogado, na criação de cursos de maneira contínua, também cooperando junto ao judiciário na criação de mutirões, isso dentro do acesso ao judiciário da população em geral. No aspecto da ética, nós temos propostas também na formação de cursos de maneira contínua para os colegas advogados. De maneira geral, J. Brito, a chapa vem para atender um clamor de todos os colegas. Isso é uma coisa que a gente tem assistido e tem presenciado, especialmente agora na campanha. A gente tem olhado nos olhos de cada advogado, cada advogada, e a sensação que nós temos é que a classe está abandonada, tá? Principalmente o advogado que não está no núcleo de séries, dentro o advogado que está ali em Nova Glória, que está ali em Carmo do Rio Verde. Esse advogado ele está desmotivado. O advogado que está aqui em Itapaci, ele está desmotivado porque ele está desassistido.
ele não tem não está se sentindo representado. E a nossa intenção é representar esse colega advogado, trazendo propostas. As nossas propostas, eu não vou tomar muito tempo, mas eu convido todos os colegas advogados a visitarem o Instagram da Chapa. Lá nós temos 14 propostas que a gente ressaltou, né? Lógico que não se esgota em 14, mas em 14 a gente está inovando e participando dos colegas advogados. O nosso Instagram é Chapa, o numeral 7, .oab séries. Todos os colegas, se puder visitar, conhecer nossas propostas, eu convido a todos para estar lá com a gente. Um abraço. Muito bem, agora são 11 horas mais 42 minutos. Eu quero falar aqui com o Paulo Omar. Ele falou aqui a respeito do aperfeiçoamento profissional, né? O advogado que está começando, o que eles vão fazer, o que vocês vão fazer para esse profissional que está no início aí de carreira. Eu queria que você falasse mais sobre, né, as propostas que vocês estão apresentando aí na Chapa 7. Quero desejar meu bom dia aos ouvintes, ao Serventuário da Justiça, mandar um abraço para o Fabrício Mocó, seu Birajá, o pessoal do cartório, que sempre nos recebeu de braços abertos, aos advogados, ouvintes, advogadas, então deixa aqui o meu muito bom dia. Quero fazer uma complementação que o doutor Antônio Faria mencionou, a nossa chapa, e o doutor André, a nossa chapa ela foi criada, é uma chapa democrática, onde a gente deixou os cargos abertos, e assim os advogados, através de diálogo, foram ocupando os cargos, presidência, vice, tesoureiro e assim por diante. Desde o início, a gente tem feito visitas, a nossa chapa, a nossa meta, a nossa plataforma de campanha é baseada nas mazelas, nas dificuldades que o advogado possui. Como o doutor Antônio Faria falou, as comarcas de menor potencial, vamos dizer assim, Carmo de Rio Verde, Nova Glória, tem uma certa dificuldade nas demandas processuais, sala da UAB, com gente qualificada para poder, às vezes, direcionar o cidadão. Tem muitas ações que, às vezes, não tem necessidade de uma assessoria advocatícia, então a gente precisa melhorar tudo isso. De acordo com a tua pergunta, J. Brito, a gente tem o quê? Um intuito de qualificar e assessorar os advogados que têm início de carreira. Uhum. A gente vai dar esse apoio profissional com os advogados que são mais antigos, vamos dizer assim. A gente vai oferecer cursos, vai oferecer suporte. Esse suporte não é só o advogado que está iniciando, mas sim para o advogado também veterano, que às vezes tem uma dificuldade em um protocolo, num projúdice da vida, às vezes tem dificuldade, né, que a internet ela não para de avançar. Então, a nossa chapa, a nossa meta é isso aí. A gente veio para poder trabalhar, a gente está aqui para poder lutar pela nossa classe, é onde a gente precisa se unir, a gente precisa de ouvir as propostas, a gente está aqui para poder vestir a camisa, a gente não tem medo de se indispor, a gente está lutando pela classe. A meta da nossa chapa 7 é essa, é fazer o advogado realmente lutar pela classe, pelo que precisa ser feito, né? A gente tem recebido muitas reclamações de morosidade processual, às vezes dificuldade num protocolo e outras demais coisas, né? Sala da OAB, às vezes, que estão um pouco defasadas com problema de internet, ar-condicionado, às vezes um advogado vem e não tem o suporte que precisa na comarca, então a gente está aqui para lutar por isso. Essas reivindicações são feitas pela própria classe. A gente vai um por um, ouve e a gente luta por isso. Então, a nossa chapa é baseada nisso, nas dificuldades que a advocacia tem passado. A gente, como o nosso lema veio, para inovar. E a gente precisa da participação do profissional para que isso aconteça. O que eu tenho visto aqui em Itapaci, tenho 15 anos morando aqui, a dificuldade que tem com relação a ter um juiz fixo aqui em Itapaci, né? Muitas vezes um promotor, muitas vezes é utilizado promotor de séries ou de outro município. Eu queria saber o que é que vocês têm tá trazendo na proposta de vocês
com relação a isso. O que pode ser feito e como vocês pretendem fazer? André. Brito, a gente tem que ser coerente, honesto e muito leal, que eu vou dizer aqui. Talvez não seja o que a pessoa que eu ouvi, mas eu vou falar a verdade. Brito, conversei agora há pouco com a dona Mariana ali no cartório e brinquei com ela uma história que aconteceu comigo há mais de 15 anos. Lá na cidade de Crixás, eu visitei o saudoso doutor André Machado, pai do William Machado, doutor William Machado, que é advogado em Crixás, no aniversário dele. E nessa época, quando eu conversei com ele, eu brinquei com ele aqui em Crixás, ele vinha exatamente por alguma coisa, porque é o fim de rota. Brinquei com o doutor André Machado, que foi prefeito de Crixás, não sei nem dizer para o senhor que época foi isso, e contei para ele que era fim de rota. J. Brito, a ausência de magistrados, de promotores, titulares em comarcas igual Crixás, Santa Terezinha, Itapaci, Rialma, qual seria o motivo disso, J. Brito? Será que a pessoa já fez uma reflexão, quando reclama disso, no seguinte aspecto? Vamos pensar que o cidadão não é goiano, ou a cidadã que passou no concurso, o juiz ou a juíza, o promotor, a promotora. Vamos imaginar que ele é nascido lá, nós estávamos conversando agora há pouco, lá onde você foi praticamente viveu sua infância, sua juventude lá no Rio de Janeiro, né, J. Brito? Criado dentro de um apartamento, né? Criado, costumo brincar ainda, aquele cidadão que estudou para o concurso, sabe direito demais, às vezes não tem experiência de vida que muitas pessoas têm, e, além disso, J. Brito, ele não quer morar numa cidade igual Itapaci, não quer morar numa cidade igual Rialma. E vamos pensar o pior, J. Brito, vamos ter bom senso, que eu vou dizer aqui agora. J. Brito, imagina o senhor passasse um concurso para juiz hoje, lá no Rio de Janeiro, viveu sua vida inteira no Rio de Janeiro, você traz sua esposa. A sua esposa vai morar em Rialma, a sua esposa moraria em Séries, a sua esposa moraria aqui em Itapaci. A gente tem que começar a raciocinar e largar de hipocrisia, J. Brito. Outra situação, J. Brito, sua esposa quer ficar lá no entorno de Brasília, lá em torno de Goiânia, lá em Tumbiara, J. Brito. Sabe por quê? Você pega quanto tempo você chega no aeroporto? Lá em Alexandre, J. Brito. Você está no meio do caminho, entre o aeroporto de Brasília e Goiânia. J. Brito, esse juiz, ele pode ter uma residência aqui, às vezes, num hotel, como eu recém-formado há quase 20 anos, tinha um juiz TQQ, ele fica no hotel que terça, quarta e quinta, uma família está lá no entorno do Distrito Federal, lá na região metropolitana de Goiânia. Por quê? Porque eles não vão viver aqui em Itapaci. Vamos ser realistas. Quem de grande centro, nascido e criado em braço de grande centro, vai residir em Rialma, que a Rialma também é o mesmo problema crônico aqui em Itapaci, eu sei muito bem desse problema. A OAB, J. Brito, o ouvinte, o advogado da associação, tem que acreditar e abrir o olho, abrir a mente e entender o que nós estamos falando. A OAB não vai resolver problema disso não, J. Brito. Vamos fazer um negócio bonito agora, J. Brito, para resolver esse problema. Vamos pegar, J. Brito, se nós eleitos, vamos fazer só uma ruaça. Nós eleitos, enviar um ofício nós eleitos lá para o presidente do Tribunal Carlos França, reclamar da situação, vamos mandar para o Ministério Público lá em Goiânia, reclamar a ausência de titular aqui, e outra coisa, vamos fazer um pampeiro, vamos pegar aqui uma van, um micro-ônibus, colocar lá a metade dos vereadores, no mínimo aqui, vamos pegar o prefeito, o vice-prefeito, os ex-prefeitos, as autoridades daqui, e vamos pegar um governador, vice-governador, nós vamos tirar foto, nós vamos fazer uma série de coisas, eu quero saber se vai ter efetividade. Porque querer coisa mirabolante, J. Brito, né? Nós achar para certo fazer esse tipo de compromisso. E outra coisa, não cabe a gente isso, J. Brito. E nós estamos falando sobre um poder, que é o Judiciário, Ministério Público. E outra coisa, são funcionários públicos. Nós, advogados, nós somos seres quase normais, ou bem normais, inferiores a pessoas que têm superpoderes. Tá certo. Eu queria que você me falasse, tem aqui várias propostas voltadas para o advogado, a advogada, e para a comunidade. O que é que vocês têm para oferecer? Então, J. Brito, conforme eu estava falando anteriormente, a OAB ela tem um papel muito importante no acesso do jurisdicionado ao judiciário, né? E esse papel, ele pode se dar, e não tem acontecido, é uma coisa que a gente não tem visto na atual gestão, a criação de mutirões, a criação de comissões nos municípios que não são sede da subseção, como, por exemplo, Nova Glória, a criação de delegados. Nós podemos fazer a diferença junto ao cidadão comum, o cidadão que necessita do judiciário, fazendo atendimentos
em parceria com igrejas, por exemplo, em parceria com pastorais. Vamos citar, por exemplo, um advogado criminalista, ele pode ter uma participação junto ao pastoral do cárcere, por exemplo, no atendimento, não só a esse preso, também à família desse preso, ou junto a um hospital. O hospital necessita de um atendimento, onde houver uma ofensa ao direito, a OAB ela pode destinar um advogado, pode colocar um advogado à disposição para ajudar a sociedade. E nesse papel, esse papel é da OAB. E esse papel não tem sido, nós não estamos vendo isso acontecer, certo? Muito bem. Agora são 11h52, não é? Quero que vocês aí me falem que dia que vai acontecer as eleições. Fica à vontade aí para a gente ir para as considerações finais. As eleições vão ocorrer dia 19 de novembro. Uhum. O advogado que pode votar para a chapa 7, qual é? É os inscritos na subseção de SESC, como eu já disse agora há pouco, os municípios e distritos que compõem a subseção. Qual é outro requisito, JB? Diferentemente da política partidária aqui, o cidadão fala assim, eu não posso votar, meu título é irregular. Aqui é diferente, aqui tem que estar em dias com a anuidade que é paga anual. E aproveitando a anuidade, JB, já passou o prazo a pessoa conseguir parcelar ou regularizar. Uhum. Então, só se houver algo extraordinário, dependendo da seccional do Estado, para poder realizar isso. Mas aproveitando o assunto anuidade, vários colegas reclamam aí, às vezes o recém-formado tem uma anuidade diferenciada, mas vamos conversar na casa de R$ 1.400, vamos trabalhar em cima desse número. O que a gente propõe, J. Brito? A gente propõe, J. Brito, vir aqui na cidade de Tabaci, na cidade que compõe, e através dos amigos, dos advogados e advogadas que compõem a subseção, conseguir com a gente descontos, J. Brito. Como que é esse desconto? Um convênio que a CASAG tem, nós eleitos, com os comerciantes locais. Como que é isso, J. Brito? Vamos imaginar um posto de gasolina. A gente vai ter que ir lá, J. Brito, e conseguir, através de um amigo aqui, até o senhor, na pede o apoio do senhor futuramente ser eleitos, e o advogado e advogada, para dar um dono do posto de gasolina, conscientizar ele que o advogado vai ter 5 centavos de desconto no litro de gasolina, de álcool, de diesel. Aí o cara fala, mas só 5 centavos? J. Brito, quem tem uma noção de mercado sabe que um posto de gasolina tem condição de dar 5%, 3% de desconto. Né? Agora vamos pensar diferente. Vamos pensar um supermercado aqui que vende já, compra a partir de R$200, divide em 2 vezes. Ele quer dividir em 4 para advogado, que a compra de R$500 dá 5% do pagamento de dinheiro no Pix. Isso é a forma que a gente consegue criar, J. Brito, para trazer um benefício para o advogado inscrito na subseção. Nós vamos na oficina, J. Brito, você consegue um desconto de 30% da mão de obra e 10% da peça. Esse tipo de parceria que a OAB precisa, e precisa da participação do advogado aqui da cidade de Tabaci, do advogado aqui de Hidrolina, do advogado de Nova Glória, do advogado de Pilar, do advogado lá em Guarino, J. Brito, para poder fazer esse convênio. Eu e nosso grupo aqui, os outros 4 membros, e os demais membros que nós eleitos que vão ser nomeados, você tem que entender que a gente não tem condições de fazer isso sozinho. Por isso estamos precisando de participação. Participação é uma forma de união, J. Brito. União em favor da classe. Quando eu digo união, J. Brito, para as coisas funcionarem em prol da advocacia. Vou tornar a dizer, não estamos sendo egoístas, somos realistas. Então, J. Brito, nós vamos ali na casa de carne que vende lá determinado produto, né, dia de promoção. No dia da promoção, a gente dá 5%. Vamos num restaurante, J. Brito, você vai tomar lá, pedindo no pit dog 5 sanduíches, cada 5 sanduíches você ganha um sexto, a título simbólico que eu estou dizendo isso aqui. Vamos imaginar a lanchonete, J. Brito, do restaurante, você tomou lá 5 cervejas, você ganha a sexta, um dia da semana, para o advogado que está inscrito na subseção. Esse tipo de parceria, J. Brito. É esse tipo de coisa. Às vezes, um salão de festa, para o advogado, para a família dele, que não quer fazer uma festa lá na subseção de SESC, é um único local que o advogado tem, às vezes, um benefício, para conseguir um salão de festa aqui, que dá 30% de desconto, que é um valor, doutor Paulo Amarjur, seria diferente, doutor Nuno Osório, o cidadão comum. Nós não somos diferentes, mas nós vamos buscar benefício para o advogado inscrito e presente na subseção. E, para isso, ele não precisa estar apto. Esse apto com anuidade. Ele tem que estar apto só para votar, que ele tem que estar apto em dias com anuidade. Pelo advogar, pelo exercer o direito dele, o munus dele, público que ele tem na condição de advogado, operador do direito, advogado, operador do direito, ele não necessita estar apto, mas ele pode colaborar. Aquele advogado que está inapto hoje,
que não pode votar. Estamos pedindo o seu apoio, a sua colaboração, nos orientando, nos dando sugestão, nos dando discernimento para a gente saber o que está precisando na subseção. Entendeu, Jota? Entendi. A gente precisa da participação dele ativa aqui na cidade, na comarca, nas cidades, nas comarcas, das quais a subseção está presente. Meu grande abraço, está encerrando, né, Jota Brito? Meu grande abraço aos advogados e advogadas. Quero reforçar amanhã, às 9h07, 9h07, aqui na Avenida Floresta, salvo engano, número 200, lá no Hotel Floresta. Iremos fazer um café da manhã, às 9h07, um café democrático. Nós queremos ouvir a demanda da advocacia de Itabaci, a demanda da advocacia lá de Hidrolina, lá de Pilar, lá de Guarinos, ouvir o que realmente está precisando aqui e dizer já, a gente precisa avaliar o que é possível e não possível, igual eu disse da questão do juiz e do promotor, é função da OAB, é possível isso, Jota Brito? Você entende? O ouvinte, o advogado que está nos ouvindo, tem que ter esse critério, ter esse discernimento, a sabedoria de entender o que é competência da ordem e o que não é competência. A ordem não vai alterar o HD do advogado que não tem defensoria pública aqui, que é problema do Estado, não tem concurso público. Isso a ordem não tem condição de fazer. A ordem tem condição de fazer o quê? Através de uma situação muito complexa, que eu preciso aqui de 20 minutos para falar sobre isso, para você entender. Vou só resumir. A ordem tem condições de entrar com determinadas ações judiciais em prol da sociedade, em prol de ilegalidade de leis aprovadas, às vezes, inconstitucionais ou inconstitucionais e ilegais. Que jeito? Então, aprovação hoje do Conselho. A ordem no Conselho Federal tem condição de defender a sociedade também, que é votada no Conselho para medida judicial. Então, ninguém vai entrar com ação, com emenda à Constituição lá em Brasília, com alegar com determinado alteração dentro da Constituição do Estado de Goiás. Teve, sem um abono de um grupo de pessoas que faz parte do Conselho Seccional hoje para ajuizar uma ação. Então, Jota Brito, tem coisas que as pessoas têm que ter esse discernimento e o conhecimento e o alerta do que pode ser feito. Criar a subseção em Itapaci, vou adiantar, é praticamente impossível criar ela dentro desse ano, certo? E vamos ser muito agora otimista. Criar até junho do ano que vem, sem sede, sem nada. Nós ganhamos uma sede, independente de ser eleito, certo? Para funcionar uma sala da OAB hoje, na Avenida Floresta, aqui também, próximo à Prefeitura, próximo ao Hotel Floresta, onde eu estava dizendo. Então, muito obrigado ao advogado, advogada. Espero contar com vocês amanhã, no café da manhã, aqui às 9h07. Muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Paulo, vamos lá. Eu quero só reforçar o que o doutor André falou, convidar todos os advogados e os cidadãos de bem para poder comparecer ao nosso café da manhã lá no Hotel Floresta, na Avenida, para poder ouvir mais sobre as nossas propostas, falar sobre essa vitória que a gente tem aí já para o cidadão e para o advogado de Itapaci, que é a nossa sede. Vamos lá para a gente poder estar trocando ideia. Quero dizer também, eu quero primeiro agradecer o senhor pelo espaço. A gente está muito feliz de ter comparecido aqui. Quero agradecer a Deus que tem nos dado força para poder estar lutando nessa batalha, porque a gente está praticamente sozinhos. Somos nós aí contra Davi, contra Golias. E quero dizer também aos advogados que a nossa chapa é a chapa do advogado, é a chapa do cidadão, é a chapa do advogado iniciante, é a chapa do advogado veterano. Então é hora de nos unirmos para uma advocacia atuante e inovadora, que trabalha ativamente pela classe. Peço então ao advogado que se encontre insatisfeito com a administração atual, que nos dê esse voto de confiança. No dia 19 de novembro, vote chapa 7. Muito obrigado. Só para encerrar aqui, antes de passar para o doutor Antônio Osório de Faria, me desculpem os ouvintes, advogados e advogadas, eu quero mandar um abraço para cada advogada que está aqui no canal do YouTube, ao vivo, na rádio Goiás FM 87,9. E um abraço para meus familiares, minha família, meu filho, minha esposa, meus avós, meus pais, que estão lá em Séries nos ouvindo aqui ao vivo, e os demais parentes, né? Aqui inúmeras pessoas ouvindo aqui ao vivo, né, Jota Brito? Isso. Só pelo Instagram. Parabéns pelo programa aqui, viu, Jota Brito? Muito interessante, muito democrático isso aqui. E quero dar um abraço para todos os familiares que estão nos acompanhando lá em Brasília, lá em Goiânia, lá em Séries, e toda a região. Um abraço. Vai falar, Antônio. Muito obrigado a todos os ouvintes pela paciência de nos ouvir, ouvir nossas propostas. É uma honra, né, novamente,
Obrigado, J. Brito, pelo espaço. E para finalizar, além de reforçar o convite amanhã ao nosso café, às 9h07 da manhã, eu conclamo todos os advogados a construir uma nova história, uma nova subseção, uma subseção inovadora e participativa. Vamos libertar a advocacia da nossa subseção e proclamar a independência da nossa classe. Um abraço a todos. Muito bem, agora são 12h01, e o Goiás Notícias fica por aqui. Estarei de volta amanhã, a partir das 11h da manhã.